Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E essa edição, mais uma vez, conta com o patrocínio da Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E nós vamos falar hoje de testes clínicos, proteção de dados, assuntos sensíveis, mas a gente recebe aqui a Ana Cláudia Oliveira, ela é especialista em propriedade intelectual na Bifina e a associação, para quem não conhece, a Associação Brasileira de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. E ela vem trazer esse tema que exige discussão, exige debate, e claro, na visão da entidade, podemos ter problemas no acesso a novos medicamentos a partir dessa medida. A gente trouxe a Ana Cláudia aqui para o Panorama Talks para entender um pouquinho dessa realidade. Obrigado mais uma vez pela presença, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada a você, obrigada Panorama Talks. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos para debater aqui, porque é o mercado farmacêutico, e a sociedade brasileira, Então, tudo que é discutido no legislativo, tanto a sociedade quanto os profissionais técnicos têm que estar por dentro, para justamente tentar minimizar esses impactos, que chegam até o consumidor, Não, com certeza, Ana Cláudia. Vamos bater um papo, debater, E acho que o setor exige também essa reflexão. Mas vamos falar um pouquinho, para contextualizar os nossos espectadores. A gente está falando da Lei 10.603, de 2002, que estabelece o Data Protection para proteção de informações de testes, enfim. Explica um pouquinho melhor o conceito que está aí, que embasa essa lei. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. A Lei 10.603 de 2002, ela trouxe para o Brasil a proteção de dados de testes clínicos, só que só para medicamentos veterinários e defensivos agrícolas. Na época, até se pensou em colocar medicamentos de uso humano na legislação, e na época, em 2002, em plena vigência, o senador José Serra, como ministro da Saúde, na época, ele alertou o Congresso Nacional para o retrocesso que o país viveria, de trazer esse instrumento que existe lá fora, em alguns países, trazer a proteção de dados de testes para medicamentos de uso humano aqui para o Brasil. Então, isso foi alertado, isso foi retirado do projeto de lei. Então, a lei foi assinada apenas para a proteção de dados de testes para medicamentos veterinários e defensivos agrícolas. Então, medicamentos de uso humano não entra, nessa legislação. E o que é a proteção de dados de testes, clínicos, Quando você vai registrar um medicamento na Anvisa, você tem que apresentar um dossiê e ali tem várias informações de testes pré-clínicos e clínicos feitos para comprovar essa eficácia, a qualidade, a eficácia desse medicamento, E alguns países adotam essa proteção de dados de testes, que é ficar por um período de tempo recluso nessa agência regulatória, no caso aqui o Brasil, a Anvisa, ficar por até 5 anos, mais ou menos, isso varia de um país para o outro, mas normalmente são 5 anos, em que ninguém tem acesso a esse dossiê. Então, no caso, a Anvisa não poderia utilizar esse dossiê para comparar com outros medicamentos genéricos ou similares que viessem a ser registrados. Então, tem um período de sigilo desses dados, Qual é o inconveniente desse sigilo? Quando, hoje em dia, que não tem essa proteção de dados de teste, o medicamento de referência ele é registrado, é apresentado esse dossiê, tá? E os medicamentos, as indústrias de genéricos e similares, começam a desenvolver, a pesquisar e desenvolver para fazer uma formulação farmacêutica. Ela apresenta esses dados para a Anvisa e a Anvisa acessa esse dossiê daquele medicamento de referência para comparar com os dados apresentados pelos medicamentos genéricos e similares. Então, não se faz necessário refazer esses testes clínicos. Os testes já são feitos.
E você tendo um período de sigilo, a indústria de medicamentos genéricos e similares, ela teria que esperar esses 5 anos para ter acesso, para a Anvisa ter acesso a essas informações para comparar na hora de registrar um medicamento genérico e similar. Então, a gente acredita assim que pelo menos uns 5 anos de atraso isso seria feito, sendo que a indústria de genérico e similar ela respeita o período de vigência de uma patente que esteja protegendo esse medicamento, então ela não comercializa enquanto essa patente não expira. Então já são 20 anos de proteção patentária. Durante esses 20 anos, a indústria de genéricos e similares ela está pesquisando para desenvolver um medicamento genérico e similar, mas ela não coloca no mercado. E a proteção de dados de teste segura isso por pelo menos 5 anos. Então, atrasa a entrada do genérico e do similar. Ana Cláudia, assim, obviamente não há, você já fez, né, já estabeleceu de certa maneira esse link, mas a gente tem um cenário, e vamos repercutir em breve aí no panorama farmacêutico, cerca de 200 patentes que devem cair, né, agora em Sim, 2024, né? Isso a gente está falando de universo Brasil, mundial, só Brasil, a gente considerando esse só cenário? Brasil. Só Brasil. Então, olha que impressionante. E como você vê essa correlação, né? Quebra de patentes, proteção de dados, como é que isso, de certa forma, a gente tem, ao mesmo tempo que há uma aparente abertura, né, para o mercado de genéricos, né, com essa quebra de patentes, você tem também um cenário de proteção que pode, digamos, inviabilizar esse rápido avanço, não é isso? Sim, isso saiu, eu acho que até saiu no Panorama Farmacêutico, né, um artigo falando das patentes que vão cair em 2024, 2025, 2026. Mas as principais vão cair agora, em 2024 e 2025. Só em 2024 são cerca de 200 patentes, e são patentes de blockbusters, de medicamentos utilizados para mieloma múltiplo, para TDAH, para diabetes, para psoríase, para câncer. São patentes que são medicamentos que são muito caros e que a patente vai cair. Todas as patentes vão terminar de cair, porque um produto ele é protegido por várias patentes. Então, essas várias patentes vão cair até 2024. Então, esse medicamento ele vai estar livre para comercialização, né? Então, isso traz um impacto muito grande para esses titulares desses medicamentos blockbusters, né? Então, a gente está falando, por exemplo, do Stelara, que é o Ustekinumab, que é para psoríase, uma caixa custa quase R$ 50.000. E a chance desse preço cair e a população ter um acesso a um medicamento, a um biosimilar, ou, né, no caso dos sintéticos, do medicamento genérico ou similar, aumenta muito quando a patente cai em domínio público, né, quando ela acaba os seus 20 anos de proteção. Né? Então, acabando esses 20 anos, e isso são cerca de 200 patentes, mais ou menos uns 40 produtos que estão envolvidos nessa queda. Então, conforme vai caindo, é lógico que o lucro dessas empresas titulares vai caindo, né? E a tentativa é justamente de aumentar, prorrogar o máximo possível esse monopólio. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a indústria farmacêutica acaba aumentando esse monopólio? Por uma proteção, uma extensão de proteção, como acontece aí fora, no certificado de proteção suplementar, no SPC, no CPC, essas ações judiciais que têm aparecido no Brasil, né, de PTA, que é termo de ajuste de patentes, ações contra a demora no exame de patentes pelo INPI. Então, são ações que normalmente são colocadas 1 ano, 6 meses a 1 ano antes de acabar a vigência dessa patente, e aí o processo entra no judiciário e aí eles tentam justamente uma compensação de tempo de proteção. Então, são estratégias justamente para aumentar o monopólio desses produtos. Mas, Ana Cláudia, o que alega a indústria farmacêutica? Quer dizer, elas entendem que esse é um mecanismo importante para dar credibilidade? Sim, Qual é a alegação?
Pois é, as titulares desses medicamentos, que elas querem, né, a proteção de dados, a alegação é de que eles querem um retorno desse investimento. É óbvio que é um investimento numa quantia absurda, realmente. Hoje em dia, fazer testes clínicos e pré-clínicos é um custo altíssimo, tá? Só que a maioria dessas empresas que estão questionando e estão tentando trazer o data protection, né, como a gente apelida, para cá, para o Brasil, são empresas que não têm planta industrial no Brasil. Então, são empresas que investiram nos Estados Unidos, na Europa, nas suas sedes, tá? Já tiveram o retorno desse investimento, e cabe aqui dizer que mais de 50% desse investimento é feito por instituições públicas, universidades, o sistema público de saúde norte-americano, as universidades norte-americanas, universidades canadenses, universidades europeias. Então, existe todo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento junto a instituições públicas, mas, mesmo assim, eles têm o retorno desse investimento, seja pelos 20 anos de proteção em cada país, seja pela proteção de dados nos países que têm esse tipo de proteção, né? Então, esse retorno de investimento existe. Então, é uma alegação justa? Sim, mas esse retorno de investimento já é dado. E é um retorno de investimento em cima de um lucro, de um custo muito alto, em que entram vários fatores que não só a pesquisa e o desenvolvimento, né? A gente sabe que para chegar num preço de um medicamento, são vários fatores que fazem esse cálculo aí, né? Agora, há também, né, pode haver uma argumentação relativa ao suposto desinteresse de investidor, potenciais investidores, com uma falta de proteção. Como se resolve essa dicotomia? Esse argumento também procede? Você entende que qual é a percepção da Bifina em relação a essa outra alegação? Olha, falaram isso até numa das audiências públicas, né? Nós tivemos já 2 audiências públicas e ainda vão ter a terceira, né? Numa delas foi falado isso, que na falta do investimento pode faltar o produto, né? A Abfina entende que isso não é uma realidade. O mercado brasileiro, sim, é um mercado interessantíssimo, seja pelo tamanho continental, né, do nosso país, seja pela quantidade de consumidores, o tipo de consumo do país. É um país que compra medicamentos e é uma população que se automedica, inclusive, muito. Então, é um mercado interessantíssimo. E até hoje não teve proteção de dados de testes e continua tendo investimento, continua sendo um mercado interessante. Então, dizer que na falta de proteção de dados clínicos não vai ser interessante para o Brasil, isso não é a realidade que a gente vive. Agora, quais seriam os próximos passos? Quer dizer, haverá duas... Porque, obviamente, já houve um entendimento do STF, né, em 2022. Mas estão previstas audiências públicas, mais duas, né? É isso? Mais duas audiências Isso, mais públicas. uma ou 2 Tá. audiências públicas. Eu acho que uma seria agora em junho e a outra ainda não tem data também. Nenhuma das 2 tem data, mas uma está prevista para ser agora em junho. Porque ainda nem existe um projeto de lei. Isso foi discutido ano passado no governo, no âmbito do grupo interministerial de propriedade intelectual. Isso foi retirado porque não era de interesse da administração e não era o momento para o Brasil discutir isso. Então, assim, a Bifina entende que ainda não é o momento do Brasil estar discutindo isso. O nosso parque industrial ainda está em desenvolvimento. Durante a pandemia, várias empresas estrangeiras fecharam as suas plantas aqui no Brasil e levaram... Então, assim, o que a gente viu durante a pandemia foi uma saída de empresas e não uma entrada. E isso ainda vai piorar muito. Então, o que a Bifina entende é que
O INPI reduziu o backlog de pedidos de patentes em exame e precisa de estruturação. A Anvisa já reduziu a fila de registros de medicamentos, mas também é um órgão, uma autarquia que precisa de uma estruturação, ela precisa de mais técnicos, mais analistas para avaliar esse registro, né? O STF já decidiu pelo fim da extensão de vigência de patentes, estudos como o da doutora Júlia Paranhos, da UFRJ, já evidenciaram que a questão de inovar não vai depender da exclusividade de dados, e depende de outros variáveis, como o custo Brasil, e a introdução do Data Protection ainda pode reduzir mais ainda a entrada de genéricos e biosimilares, no momento em que a política de genéricos funciona e mostrou que funciona, e funciona bem. É uma parte do SUS que funciona bem, essa parte dos medicamentos. Então, a introdução do Data Protection agora só vai gerar mais um retrocesso em cima de questões que são muito mais profundas do que proteger o dossiê de teste clínico por 5 anos. É muito além disso, né? As consequências vão muito além. Entendi. E falando em aspectos legais, quer dizer, já existe uma lei, né, que institui o Data Protection para uma classe específica de produtos, né, que não englobam medicamentos. Agregar os medicamentos seria um processo mais simples, legalmente falando, ou seriam necessários os mesmos ritos dentro do Congresso Nacional para que ela seja feita? Sim, seria um processo mais simples, mas ainda assim é ruim, porque o conceito que está na lei é a introdução de uma nova molécula. E o que eles consideram uma nova molécula, um novo organismo? É uma molécula ainda não registrada no Brasil. Então, isso não é inovação. Se fosse uma molécula nova no mundo, sim, isso é inovação. Agora, uma nova molécula não é uma molécula não registrada no Brasil. Quer dizer, e isso aconteceu com o medicamento veterinário. Você vê que não tem genérico veterinário, apesar de haver uma lei de genérico veterinário. Depois que entrou o Data Protection veterinário, não se abriu essa perspectiva de ter o genérico veterinário, porque é o período que justamente que eles pesquisam, que eles trabalham em cima para colocar o genérico, então não valeu a pena. Então, foi uma coisa assim que nem deixou surgir o genérico veterinário. Então, e as indústrias do agro sofrem com a proteção de dados dos pesticidas, no caso. E várias moléculas antigas entram aqui no Brasil, têm a proteção de dados, mesmo sendo moléculas antigas, ou seja, não tem nem patente mais, mas tem a proteção de dados. Então, impacta em todos os setores, mas pelo menos o da saúde, em 2002, foi retirado, né, da discussão. E agora, mais de 20 anos depois, o assunto volta à Pois tona, é. né? Obviamente, a indústria também vai ter seu lugar de fala, vai poder se posicionar a respeito, vamos ouvi-la, mas é interessante, é importante ouvir também esse posicionamento da Bifina, uma associação representativa do segmento, e vamos acompanhar os próximos passos, né? Acho que esse é o caminho, né? Mas, obviamente, né, precisamos pensar em acesso, né? Eu acho que essa é a discussão fundamental e é esse debate que a gente procura trazer à baila aqui no Panorama Talks. Ana Cláudia, obrigado aí pela participação. Acho que foi importante entender esse posicionamento. Eu que agradeço. E vamos acompanhar os desdobramentos dessa discussão importante aí para definirmos um rumo aí para o país, né, no acesso e adesão a novos medicamentos. Obrigado pela presença. Isso aí, pensando em inovação e no acesso. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Bom, espero que vocês tenham gostado demais dessa entrevista e, para não perder nenhuma edição do Panorama Talks, vou deixar aqui a dica. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe também o Panorama Talks nas redes sociais, grupos de mensagem e também no panoramafarmacêutico.com.br. Um grande abraço.